Diz assim: os filhos de Efraim foram Sutela, seu filho Beride, seu filho Taate, seu filho Eliade, seu filho Taate, seu filho Zabade e seu filho Sutela. Ezer e Eliade, filhos de Efraim, foram mortos pelos moradores de Gade, quando tentavam roubar gado deles. Efraim, o pai, chorou por muito tempo a morte deles, e a família se reuniu para consolá-lo. Então ele se deitou outra vez com a sua mulher, e ela deu à luz um filho. Ele o chamou Berias, que significa azarão, por causa da desgraça que sobreveio à sua família. Vamos orar? Senhor Deus, abençoa a tua palavra que lemos. Fala, Deus, profundamente a cada coração nessa noite, principalmente a vida, Senhor, de Alexandre, a vida de José Antônio, a vida de Abigail e Lindinaldo, que eles possam entender a tua palavra essa noite e guardar em seus corações, que em momentos difíceis, de desastre, dificuldades, eles possam se lembrar que Deus está no controle. Deus nos dá o consolo em todos os momentos, nos fortalecendo, porque decidimos fazer a vontade de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Está aí Efraim. Quem é Efraim? Da onde ele veio? Ele sim tem uma tribo. Ele ganhou o nome de uma tribo de Efraim. Ele sim tinha um grande nome a zelar. Seu pai de 12 filhos, ele está aqui vivendo sua vida tranquila, mas dentro dessa vida tranquila, os filhos desobedeceram a Deus, eram ladrões de gado. E ninguém rouba uma vez só. Eles aprendem a roubar e vão roubando até serem pegos. E dessa vez foram pegos e mortos pelos moradores de Gade. E a notícia chegou à casa de Efraim. Uma desgraça aconteceu na vida deles, a família sofrendo. Vocês já sofreram? Efraim também. Pior, seus filhos morreram porque eram ladrões. E o povo fez justiça com a própria mão. Não enviou para os juízes que existiam para julgar. Mataram. E quando chegou a notícia, a palavra de Deus falou que ele chorou, versículo 22, por muito tempo. Pode ser que chegou até um estágio de depressão, ao ponto da família visitá-los, para tentar consolar a tristeza e a dor da perda de 2 filhos. E com o tempo, ele se deitou novamente com a sua mulher e teve um filho. Esse filho ele chamou de Berias, que o significado não é muito bom, azar. Mas a vida dele não foi totalmente o que significa o nome. Ele conseguiu mudar a sua vida. Nem sempre os filhos são iguais aos pais.
e nem sempre os pais são iguais aos filhos. A gente observa aqui claramente. Efraim, homem de Deus, mas os 2 filhos desobedeceram. Não quiseram escutar os conselhos dos seus pais. E decidiram seguir a vontade deles mesmos, do mundo, do engano, da perversão. E trouxeram problemas, desgraça para a sua família. Porque receber uma notícia dessa, de um filho morto, 2 filhos mortos, é uma tristeza profunda. Ao ponto de um novo filho chegar e amenizar um pouco o sofrimento. Porque a chegada de uma criança traz alegria novamente ao lar. Um tempo de superação, um tempo novo. Quando observamos essa história, eu fico pensando, como prevenir as dificuldades no casamento? Como prevenir isso? Ezer e Eliada perderam-se, mortos, apanhados em flagrante, roubando gado. Foram mortos como ladrões de gado. Às vezes a desgraça bate em nossa porta. A gente não queria aquilo, que o mal chegasse, e todo mundo sofre, a família toda sofre pelo mal que chegou até nós. Por isso a nossa vida, a nossa família tem que estar debaixo da vontade de Deus e lutar. Quando pequenos, fazer o esforço de ensinar a palavra de Deus em casa, orar junto com eles em casa. Ontem, junto com meu filho, acabei de ler o livro de Êxodo. Estamos lendo a Bíblia toda. Chegamos no capítulo 40 de Êxodo. Que lindo, que maravilhoso. Está garantido? Não, estou fazendo a minha parte de pai, ensinando a palavra, orando com ele. É o que nós precisamos fazer com a nossa família, ensiná-los desde pequeno. Não deixa a preguiça bater vocês, não deixa a chuva atrapalhar vocês, porque se ela atrapalhasse hoje, vocês não estariam casando. Não vou hoje não, está chovendo, mas é o seu casamento. Se a gente colocar essa importância de estar lendo a Bíblia, orando, estando celebrando a Deus através de hinos, cânticos, ouvindo a palavra como prioridade, muitas coisas mudariam em nosso relacionamento com Deus e com o nosso lar, com a nossa família, com a nossa esposa e esposo. Mas muitas vezes não fazemos isso. Nenhuma mãe e pai quer ter um filho ladrão. O avô de Ezer e Eliada era José, que foi vendido e depois voltou para reconciliar com o irmão. José, que veio às 12 tribos de Israel. José é o pai dessas tribos. Se investigarmos a vida da nossa família, da sua família, vamos ver que em alguns momentos passamos por momentos de crise, de dificuldade, momentos de desgraças, que a gente não queria ter vivido, mas isso aconteceu conosco, um dia mau, um dia ruim na sua casa, mas não é o final. Deus traz quem Ele quer para cuidar de nós, para nos abençoar, para mover o nosso coração e consolar o nosso coração. A história de Adão e Eva já começa com a desobediência. Um filho deles trouxe logo a desgraça. Caim matou Abel. Imagina receber essa notícia. Os primeiros habitantes da terra já receberam uma notícia parecida com a de Efraim, morte. E depois tiveram outro filho. Para amenizar essa dor, esse sofrimento, Deus deu mais filho.
E mais filhos. Se você vê a sua descendência, vai chegar lá em Adão e Eva, os primeiros habitantes da terra. Abraão, o pai da fé, traiu Sara, com a permissão de Sara, traiu ela. E aí originou outros habitantes, os ismaelitas, trazendo consequências males até os dias atuais. A história de Isaac e Rebeca, 2 filhos, gêmeos, Jacó e Esaú. Mas os 2 acabaram em contendas devido a uma bênção especial. E por muitos anos ficaram longe da família. Tragédias que batem a nossa porta. Eu queria aconselhar vocês nessa noite como prevenir essas tragédias. Primeiro, não minta. Não minta. Não minta. A mentira é do diabo. Então, Daniel, não minta. Não minta de jeito nenhum. Entenda que a mentira traz problemas, desgraça, morte. Então fale sempre a verdade. Sempre se entregue um para o outro, sendo autênticos, íntegros, sendo verdadeiros. Isso vai prevenir, com certeza, o casamento de vocês. Em Atos capítulo 5:3 tem uma história, aonde um casal, observando a oferta de Barnabé, também falaram: vamos dar uma oferta, vamos vender o nosso terreno, vamos dar uma oferta ao Senhor. Não precisavam fazer, mas assim quiseram, e depois mentiram, não deram a oferta que tinham prometido a Deus, e foi uma desgraça. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Depois chegou a esposa. Estavam combinados. Não combine a mentira. Isso é terrível. Combine a verdade. E se um mentiu, você fale a verdade. Não deixe o cônjuge mentir. Seja sempre verdadeira com Deus e com os homens. Não minta. E quando a esposa chegou, tornou-lhe Pedro: por que entraste em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta os pés do que sepultaram o teu marido, e eles também o levarão. Os 2 tiveram a oportunidade de se arrepender, de falar a verdade. Eu errei, pedir perdão. Isso nos ensina que a mentira tem perna curta, tem dias contados, uma hora vai vir à tona, e você precisa se reconciliar com Deus. Aqui não tiveram tempo, foram fulminados. Então não deixa o amor esfriar de vocês com a mentira. Preservem a verdade, perseverem. Segundo, não minta. Passa mais um, por favor, Daniel. Não minta, seja submisso. O que é submissão? Obediência, primeiramente a Deus. Quer evitar tragédias na sua casa? Vocês querem também? Sejam submissos a Deus. Está lá no capítulo 5 de Mateus. Seja bem-aventurados os humildes de coração, que você pode também dizer submisso. Humildade de submissão e saber quem é Deus. Feliz os humildes de coração, porque deles é o reino dos céus. Então a humildade é em reconhecer quem é superior. E Deus sempre vai ser o superior, o cabeça da nossa casa, do nosso lar e de nós mesmos também.
Nós devemos obedecer sem questionar, sem perguntar. Obedeça e pronto, porque é melhor. Está na Bíblia, ele já falou, mostra aqui. Obedeça, é melhor obedecer do que sacrificar, sacrifícios tolos, sem vida, na mentira. O sacrifício aqui de Ananias e Safira era tolo, porque não era de coração. Era melhor ter obedecido e não mentido, falado a verdade. Isso é submissão. Esposas, sejam submissas aos seus maridos. Ok? É bíblico. Obediência aos seus maridos, compreensão aos seus maridos, se dediquem aos seus maridos, reconheçam ele como a estrutura mais forte. Reconheçam que Deus colocou diante de vocês, para andar junto com vocês, um homem que vai estar, com a ajuda de Deus, tomando decisões importantes para a família. E vocês precisam entender que a submissão é ficar ao lado. Diante de Deus, vocês fazem uma aliança nessa noite. Ficar ao lado é ficar a favor. Não a favor do pecado e da mentira, mas a favor da doença, ajudando na tristeza que pode chegar ao nosso lar, consolando. Precisamos ter esposas que venham edificar o nosso lar, não tolas. Reconheça o seu papel como auxiliadora dos seus cônjuges, dos seus maridos. Não deixem vozes estranhas, malignas, com conceitos errados, equivocados, feministas, dizer que você que manda no seu lar. Deus que manda, e o seu marido foi colocado por Deus para ser o chefe, para ser o líder da sua casa. Sejam submissos. A insubordinação é pecado. A orientação do Senhor a respeito da mulher ser submissa ao marido está registrado em vários versículos da Bíblia. 1 Pedro 3:1, 1 Pedro 3:5, Colossenses 3:18, Efésios 5:22 e 24. Vou destacar somente um verso de Efésios 5:24. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, a igreja somos nós, a igreja do Senhor, sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo, submissas ao seu marido, principalmente no relacionamento dos dois íntimos, entendeu? Nunca negue amor para o outro, pecado. Nunca dê desculpas de dor de cabeça, hoje o dia foi doloroso, pecado. Nem o homem também. A intimidade de vocês deve ser constante. Por isso que o cordão de 3 dobras não se quebra, porque vocês estão unidos. E quando uma pessoa se une com a outra é através do relacionamento íntimo. Quando eles se casam e vivem a dois, o seu relacionamento com Deus se tornam uma só carne. Então preservem isso, para não dar a chance de Satanás estragar o casamento de vocês. É uma orientação de Deus para os casais. Sejam frutíferos, se relacionam sempre com amor, se entregando um para o outro. Alexandre não tem mais domínio pelo seu corpo. O corpo dele pertence a Lindinalva. Lindinalva não tem mais domínio sobre o seu corpo. O corpo dele pertence a Alexandre. José Antônio não tem mais domínio sobre o seu corpo. O corpo dele pertence a Abigail. Abigail não tem mais domínio sobre o seu corpo. O corpo dela pertence a José Antônio.
Nós não temos mais domínio sobre o nosso corpo pertence a Jesus Cristo. A aliança de Deus com os casais, tornando uma só carne. Sejam submissos em tudo. E para evitar a frieza do coração, que muitos casais dizem, não estou mais apaixonado por ele. Como evitar essa frieza do coração? O coração perdeu o fogo da paixão, o elemento apaixonante da alegria de se beijar, de andar juntos, de saborear momentos íntimos. Como solucionar isso? Como preservar isso? Através da alegria de Deus. Eu oro ao Senhor pedindo a Ele, o Senhor que me uniu, com a tua permissão, com a tua bênção, cheguei ao altar, e eu quero ter esse amor com a minha esposa, com o meu esposo. Aumenta a minha fé, e eu peço, aumenta o meu amor, aumenta a fé, lendo a palavra, aumenta o meu amor, estando juntos, compartilhando juntos. Sintonia. Já tentou aquele jardim de antigamente, não era digital, você ficava mexendo para encontrar a frequência? Quando não encontrava a frequência, ficava o quê? Chuviscos, né? Ninguém quer ouvir chuvisco. É horrível. Faz mal ao nosso ouvido. E o relacionamento que tem ruídos acaba a comunicação atrapalhando esse amor, esse fervor, essa autenticidade do matrimônio que é preservado por vocês todos os dias, alimentando esse amor através da intimidade de vocês. Os filhos são herança do Senhor. Filho não atrapalha casamento, soma, agrega, multiplica mais amor. Família é a bênção de Deus, é o matrimônio de vocês, é a alegria de Deus, é estar na presença de Deus, e sabendo que é a vontade de Deus a união de vocês. Para encerrar, vou deixar 2 dicas para seu casamento estar debaixo da vontade de Deus. Primeira dica, aí, bem simples, né? Faça isso aí. Viva a paz de Jesus em seu lar. É fácil? Viva a paz de Jesus em seu lar. É comum a gente dizer o quê? A paz de Jesus, a paz do Senhor Jesus Cristo, quando cumprimentamos o irmão. E no nosso lar, como está essa paz de Jesus Cristo? Precisamos cultivar isso. Uma dica é essa: devemos fazer o dever de casa. Essa paz só vem com Deus. Deus traz essa paz para nós, nosso lar, nossa casa. Nós cantamos aqui, seja bênção, seja a paz de Jesus, que o mundo não pode dar. Não coloque o mundo na sua casa. O mundo perverso, o mundo é criação de Deus, é maravilhoso o mundo, o céu, o mar, as estrelas, mas quando ele fala o mundo perverso, é o sistema de Satanás no mundo, que implica na destruição dele, dos demônios e de todos aqueles que seguirem a vontade de Satanás, os rebeldes, que não escutam a voz do Senhor Jesus. Por isso a paz de Jesus é única, exclusiva para aqueles que se entregaram a Ele. Remover os obstáculos do coração que impedia a graça de Jesus chegar. Então, vocês precisam, necessitam, buscam a paz de Jesus em seu lar. Em uma provocação de Lindinalva,
Alexandre não vai cair nessa. Está vacinado. A paz de Jesus. Ele não vai aumentar a sua voz. Se tiver que perder a discussão para o bem do lar, da paz. Mas às vezes a teoria é fácil, mas no momento de discussão, no momento do nervosismo, a gente se altera. Perdemos a graça de Deus, porque nos alteramos. Mas vem o quê? O arrependimento. Não deixe isso só aumentar, que vai virar só mais obstáculos diante de vocês, separando vocês. Se Lindinalva não é muito de pedir perdão, Alexandre faz. A honra da casa, o dever de casa. Me perdoe, filha. Ele não teve culpa nenhuma. Mas o que ele está aprendendo? Perdoar 70 vezes 7. Começando em casa. Você quer perdoar o irmão, mas vive brigado com a esposa. Todo dia se brigam. Abigail veio somar a vida do José Antônio. Então são parceiros em tudo. Nas finanças, na compra do mercado, nas contas. Tudo agora é unido, junto, família. E vocês dois têm que sempre entender, no meio de uma provocação, você lembre, a paz de Deus não está aqui. E eu não quero continuar em guerra, em ódio. Imagina fosse ao contrário, em vez da paz, a guerra. Não tem isso na Bíblia, né? A guerra de Deus esteja com vocês. Não, é a paz de Deus, de Jesus, esteja em seus lares. A vossa palavra seja sempre, Colossenses 6, 4, 6. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Olha que bênção, que bênção. Palavra agradável. Isso é uma grande dica. Sua casa, mantenha a ordem de Cristo em seu lar. Segunda dica e última: mantenha a ordem de Cristo em seu lar. Que ordem de Cristo é essa? Ele que manda. A palavra diz que é Ele que eu devo prestar contas. É Ele o único mediador entre Deus e o homem. Então a ordem de Cristo, eu lembro do profeta Isaías entrando na casa, no palácio de Zedequias. E lá, essa história, Ezequias, ele diz pro rei: conserta sua casa, coloque em ordem a sua casa. A ordem em sua casa é nos filhos, a ordem em sua casa é naquilo que tem dentro dela. Se tem furto, se tem roubo, se tem drogas, bota ordem. Você é o pai, é o cabeça, não somente para a mulher, para a família. A família, você é responsável. Você vai manter a ordem, estar atento no que seus filhos, filhas, que moram dentro do seu lar, estão fazendo com a internet, o que eles estão vendo. Monitoramento, botar a casa em ordem. Não precisa ser aquele ciúme intenso de saber onde a esposa está, o que ela está fazendo. Confiança. Mas preciso colocar ordem em casa, observar uma coisa errada. Precisa conversar. Precisa observar e não deixar. Depois eu vejo. Vamos acertar a casa. Porque a casa com um teto furado, chove, o que acontece? Molha. Infiltração. E quem é pedreiro sabe, tem que resolver rapidamente, não pode esperar para amanhã. Viu uma coisa errada? Ordem na casa. Foi isso que o profeta Isaías falou para Ezequias: coloca a ordem em casa. Ele chorou, lembrou a Deus: Senhor,
fiz muita coisa contigo, nesse reinado eu te amei. E aí Deus deu mais 15 anos para ele. E dentre esses 15 anos nasceu Manassés, que foi um dos piores reis de Israel, se não o pior. Esqueceu da ordem do profeta, enviado por Deus. Coloca ordem em casa. 2 dicas: a paz de Jesus e ordem em casa. Ordem e progresso, né? Ordem de Deus na sua casa. Amém? Vamos celebrar as alianças de Deus? Peço nesse momento que as alianças possam ser conduzidas até o altar do Senhor. A aliança que Deus fez com os homens. Quando você olha para essa aliança, você não consegue identificar o início, o meio e o fim. É contínuo. E é assim que eu desejo o amor de vocês, para com Deus e para com seus cônjuges. Que seja um amor contínuo. Um amor abençoado por Deus. A aliança é um aviso que Lindinalva e Abigail vão estar carregando. Eu pertenço a José Antônio, eu pertenço a Alexandre. E assim também a aliança nos dedos de Alexandre e José Antônio identificam que eles têm um dono, que eles têm uma esposa. É um pacto, primeiro com Deus, por isso tão importante ela é. Vocês assumem uma responsabilidade com Deus, de ser fiel, de amar as suas esposas, de respeitá-las, de andar juntos com ela. A aliança vem de Deus e ela possui prioridade em nossos corações. Vamos celebrar a aliança do Senhor Jesus.
nesse momento, a tua presença esteja anunciando o compromisso bíblico, compromisso certeiro, que esses casais assumem nesta noite, que eles possam levar esse compromisso até que a morte os separe. Abençoa essas alianças, Senhor, com essas vidas que assumem o compromisso nessa noite. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Vou pedir nesse momento que o Alexandre repita minha amada, com esta aliança diante de Deus e das testemunhas aqui presentes, eu assumo todos os compromissos do casamento e prometo te amar até que a morte nos separe. Eu te amo. Pode colocar o anel. Meu amado, com esta aliança diante de Deus e das testemunhas aqui presentes, eu assumo todos os compromissos do casamento e prometo te amar até que a morte nos separe. Eu te amo. Minha amada, com esta aliança diante de Deus e das testemunhas aqui presentes, eu assumo todos os compromissos do casamento e prometo te amar até que a morte nos separe. Eu te amo. Eu te amo.
eu amado, com esta aliança, diante de Deus, das testemunhas aqui presentes, eu assumo todos os compromissos. Eu assumo todos os compromissos do casamento. E prometo te amar até que a morte nos separe. Em nome de Jesus. Eu te amo. Eu te amo. Está nesse momento ouvindo uma inspiração musical com a irmã Viviane Arantes. Peço para os casais nesse momento chegar mais.